Olá, Psicologia e Propósito entrando no ar mais uma vez. Seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje vamos trazer o esporte para a nossa mesa, mas dessa vez o esporte como um regulador emocional. Muitos falam que para lidar com a ansiedade é importante e interessante uma prática esportiva, porque o condicionamento físico bem elaborado pode contribuir biologicamente com o corpo, ajudando a lidar com tantas emoções intensas, como raiva, medo e ansiedade, por exemplo. Mas hoje, a gente quer focar no esporte, futebol, vôlei, a prática esportiva não como uma atividade cotidiana, mas como uma carreira profissional. Será que é tão intenso assim para precisar de um psicólogo especializado em psicologia do esporte? Pois é, hoje eu recebo o Vinícius Valiante, ele é psicólogo do esporte, bacharelando em educação física. Achei o máximo você falar que está fazendo agora educação física para complementar o teu conhecimento para a psicologia do esporte. Vinícius, muito obrigado, bem-vindo mais uma vez aqui no Psicologia e Propósito. Obrigado. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui novamente, né, para falar um pouco mais, como eu estava comentando aqui no off, dessa vez me sentindo um pouco mais graduando em educação física também, né? Na outra vez eu ainda estava ali para começar esse segundo curso, essa segunda graduação. E é isso aí, gostei muito do tema, né, e principalmente da palavra regulador, né, que a gente às vezes confunde e também faz o uso no senso comum do controle emocional, mas eu acho que tem umas pequenas diferenças importantes. São pequenas diferenças que dão grandes resultados, porque, primeiro, a gente não consegue controlar essas emoções, a gente aprende a manejá-las. Medo, ansiedade, eu recentemente ouvi de uma pessoa falando assim, olha, eu não sinto raiva, raiva é uma palavra muito forte. E eu falei assim, mas qual o problema em sentir raiva? Porque raiva todo mundo sente. A questão é o que a gente permite com que essa raiva faça na gente. Porque da mesma forma que a gente sente alegria, a gente pode sentir medo, raiva, ansiedade, tédio, enfim. As emoções estão aí. A gente só precisa saber se conseguimos regulá-la, manejar, ou ela que nos controle e nos maneja da maneira como ela bem definir. Eu queria te perguntar aqui uma frase, o que você acha dessa frase, que é do Thomas Myers, é uma terapeuta, e diz o seguinte: cuidar do corpo é uma das formas mais eficazes de cuidar da mente. Você é psicólogo do esporte, bacharelando em educação física, como é que essa frase faz sentido pra gente? Eu entendo o ser humano, né, o sujeito humano como biopsicossocial, tudo junto, né? Esse ser holístico, global, né, num só. E eu acho que é uma frase que faz total sentido, né, assim, à primeira vista, porque justamente ela deixa de lado um pouco essa dicotomia corpo e mente que por muito tempo foi cultuada, né, como se o corpo fosse uma coisa, a mente a outra. Se fossem independentes, né, um do outro, e não existe essa E como se pudesse cuidar apenas da saúde física, né, de forma separada da saúde mental, ou vice-versa, né? E acho que a gente tem se atualizado cada vez mais e de uma forma geral dentro da psicologia enfim, na parte médica, até mesmo nas outras áreas da saúde, na fisioterapia, todo mundo entendido, né, valorizado a questão da saúde mental, mas também entendido como elas andam lado a lado. É verdade. Eu percebo que a saúde mental ela veio à tona de uma forma muito mais massiva durante e pós a pandemia da Covid-19. Até então era falado, sempre teve, né? Não, sempre não, mas já tem alguns anos que a gente tem o Janeiro Branco, que é um alerta para a saúde mental, mas durante a pandemia a gente teve um selo, olha, a gente precisa cuidar disso, não foi? Foi puxando um pouco pro esporte, durante a pandemia também, que a gente teve o adiamento ali das Olimpíadas de Tóquio de 2020 para 2021, que foi algo inédito, né? Desde lá de 1896, das primeiras Olimpíadas, foi algo inédito. Aconteceu no ano ímpar as Olimpíadas, embora com a logo Tóquio 2020 mantida. E teve o caso da Simone Biles, né? Que
pela importância dela enquanto atleta, né? Pelo fato dos holofotes estarem todos em torno dela ali, representando uma nação das mais ricas, das mais conhecidas, das maiores medalhistas, também dentro do esporte a saúde mental começou a ser mais falada nesse mesmo momento. É verdade. E o esporte ele tem um quê mais agravante, porque todas as profissões você tem um grau de responsabilidade, né? Alguns mais intensos, outros mais leves, mas todas elas têm seu grau. E no esporte existem alguns pontos intencionais que eu considero bem pesados. Por exemplo, o condicionamento físico precisa estar pronto para competir. Você tem o tempo de treino para você poder se preparar. Você tem o treino que é intenso. É difícil você ver um atleta de alto padrão chegando numa certa idade, 40, 50 anos, sem uma lesão ou uma fatalidade muscular em alguma área do corpo. Fora o isolamento familiar e o isolamento social que o atleta de alto rendimento precisa fazer, porque não dá para dividir a agenda com tudo. Então, assim, o esporte, ele é uma pressão muito árdua no psicológico do atleta. Sim. E como você mencionou, também no físico, né? A gente tende a pensar nos atletas como pessoas, seres humanos muito saudáveis, mas, na verdade, a gente também entende que quando o treino é tão intenso, né? É tão cotidiano, é algo que faz parte ali de uma rotina, de uma intensidade, de uma exigência muito alta, ela é até acima do que a gente chamaria de saudável. Claro, estão lá os corpos super performáticos, né? Eles executam aquelas competências de cada modalidade como ninguém, né? Sim. Ao mesmo tempo, os atletas pós-aposentadoria normalmente sofrem com muito mais problemas do que a população comum, ou, né, comparativamente com aqueles que praticaram esportes de forma recreativa, né? Então você tem ex-atletas de futebol, por exemplo, né, nossa modalidade aqui mais conhecida, mais praticada no Brasil, a maioria chega lá depois da aposentadoria, aos 50, seus 60 anos, com o joelho, né, estourado, arrebentado, sentindo muita dor, sem conseguir praticar esses e outros esportes de forma recreativa mais. E isso acontece mais com esses atletas de alto rendimento, né? Rapaz, mas eu não sou atleta de alto rendimento, tenho 40 e o meu joelho já tá gritando. Eu não entendo por que isso, cara. Mas eu acho que foi uma coisa de fábrica. Aí eu tenho que falar com a minha mãe, porque alguma coisa que aconteceu lá atrás. Mas, Vinícius, como é que o atleta consegue lidar com essa pressão emocional diante, por exemplo, você falou das Olimpíadas de Tóquio, né, que teve a mudança de ano por conta da pandemia da Covid-19, mas como é que ele vai lidar com todas essas pressões? Eu não posso comer de tudo. O atleta não tem nem o direito de ter o escape na comida, como o restante da população faz, né? Tô chateado, vou comer uma pizza hipercalórica e chutar o balde. Não, porque o atleta no outro dia vai ter que compensar de uma forma muito rigorosa qualquer coisa que ele faz. Como é que ele lida com tudo isso? Poder, no fim das contas, ele até pode, mas as consequências virão nos resultados e na performance dele, que no fim das contas, na maioria das modalidades, os atletas, né, brasileiros principalmente, dependem de resultados em competições para se manter financeiramente. Então, até certo ponto é uma escolha, você pode dar uma deslizada ali na sua alimentação, mas você provavelmente vai perder rendimento com aquilo e essa falta de rendimento vai fazer falta no seu bolso, inclusive, né? Porque é um percentual muito pequeno de atletas que conseguem ter essa estabilidade, inclusive financeira e econômica, né? A gente pensa em atletas, a gente pensa naquele 0,1% que aparece na televisão, que está na mídia, que tem bons salários, quando na verdade a realidade é muito diferente, né? Mas, respondendo mais diretamente a pergunta, quando o esporte, enquanto profissão, né, se torna, em vez de algo para espairar, para esquecer os problemas, né, para se desligar um pouco do mundo, e sim um
motor, né, algo propulsor desses problemas, você precisa, né, ter um acompanhamento psicológico, inclusive, para isso, né? Assim, claro, tem atletas que conseguem levar as carreiras e não necessariamente tem um psicólogo, né, alguém de formação psicológica ali por trás. Mas cada vez mais o número de busca, de demanda por isso tem sido crescente, porque os calendários são cada vez mais cheios, né? Tem cada vez mais transmissões e mais pessoas assistindo, mais esporte sendo consumido na internet. Isso faz com que os atletas tenham que competir mais, tenham que se desgastar mais, tenham mais oportunidades, mas também tenham muito mais pressão. Então, eles precisam, né? E é importante, mesmo que sem o acompanhamento direto, que eles se conheçam a ponto de saber regular suas emoções, né? Seja saber aumentar a sua ativação, às vezes numa prova de tiro curto, né? Uma prova de natação rápida, ou uma prova de corrida, ou em outras modalidades que demandam mais calma, mais atenção, mais foco, né? Uma prova de tiro esportivo, por exemplo. Sim. Né, que demanda ali uma estabilidade do movimento, um grau de consciência na respiração muito alto. Então, cada modalidade tem a sua exigência. Psicologia pode ajudar a aumentar essa ativação, a diminuir essa ativação, a lidar com estresse, a lidar com traumas que situações dentro do esporte geram também, como qualquer área da vida. A gente vai falar desses traumas, mas você pontuou uma questão que tira muito a tranquilidade dos atletas brasileiros. Patrocínio. Dinheiro, infelizmente, é o que move o mundo. E os camaradas nem sempre têm esse patrocínio. Você falou muito bem, 0,0001% que está aí com salários milionários. Mas a maioria não tem esse salário. Joga num time de base, num time pequeno, que está ali ganhando 2, 3 mil reais por mês e precisa ficar muito ausente de casa, tem que viajar para jogar, para trazer esse salário. E para chegar num nível profissional, para ganhar um salário elevado, como a gente vê na internet, não é para todos e a gente sabe disso, né? E aí, essa pressão financeira também fica na mente dessas pessoas, desses atletas. E eu não vou nem enfatizar sobre o atleta homem, mas seja homem ou seja mulher, que às vezes o atleta, né, a atleta está sustentando a família, tem que dar conta de tudo, acaba carregando isso. E aí, como é que dosa psicologicamente, emocionalmente? Pois é, esse é um problema da sociedade brasileira num geral, né? Mais uma vez é o esporte como retrato, como recorte, né? Uma imagem, uma representação do que a realidade brasileira em todas as áreas. Sim, né? sim. E sim, essa é uma pressão, né? É uma questão que está na cabeça das pessoas e que também desgasta, né? É um desgaste emocional. A gente gasta muita energia ao longo do dia com pensamento, né? A maior parte da nossa energia, na verdade, também é sugada pelo funcionamento cerebral, né? Eu nem sou tão conhecedor das neurociências especificamente, mas isso são coisas que a gente tem acesso, informações, lá no curso de psicologia também, e na pós da psicologia do esporte. E ficar com essas questões sobre será que eu vou conseguir... Vamos falar numa linguagem bem, né, clara, assim, bem popular, comum. bem comum. Será que vai dar para pagar a conta? Né? Será que vai sobrar dinheiro no final do mês? Será que Eu vou dar preciso conta? fazer o gol, senão eu posso perder o meu salário. É algo que desgasta mentalmente e Nossa. fisicamente, porque é uma energia que é consumida e, enfim, está diretamente ligada com todo esse funcionamento. No caso do atleta, ele além de estar cansado, desgastado com esse tipo de questão, ainda tem que ter energia suficiente para performar em campo, em quadra, na areia, na piscina, onde quer que seja, com o corpo, né? Sim. Então, E essa ligação, a gente falou no início, né? Corpo e mente não estão separados. Ah, minha mente está muito boa, mas meu corpo está cansado. Um está afetando o outro de forma direta ou indireta, mas estão interligados. Agora a gente está num ano que tem Copa do Mundo. Como é que fica essa reta final
para essa pressão diante de um evento que eu não sou muito o conhecedor dos esportes, mas de mídia é o evento, e o evento esportivo é o que tem a atenção do mundo inteiro. Como é que fica a preparação para esses atletas a lidarem com essa ansiedade, com essa pressão, essa dificuldade? O futebol é um esporte tão forte no Brasil e mundialmente que ele consegue dividir as atenções, né? Cada 2 anos a gente tem um desses considerados os 2 maiores eventos esportivos de forma global. Agora a gente até está tendo as Olimpíadas de Inverno, né? Sim. Mas nós aqui no Brasil, né, temos menos atletas, menos representatividade, quase ninguém pratica, né? Então não tem conhecimento ali. Mas a Copa do Mundo é o esporte... É o grande evento esportivo. É o grande evento esportivo lembrado, onde as pessoas, né, muitos, eu também como grande fã de futebol, meço coisas da vida, acontecimentos baseado em foi entre quais Copas, né? Foi ano de Copa, Sério? Teve Copa em tal lugar. Então, para quem gosta, realmente é o maior evento aí do futebol masculino. Ano que vem vamos ter também uma Copa do Mundo disputada no Brasil, mas a Copa feminina, né? Que também acho que vai, assim como lá as Olimpíadas de Tóquio foram essa virada de chave para muita coisa da saúde mental dentro do esporte, a Copa do Mundo Feminina vai ser ainda mais uma virada para o Brasil passar a olhar ainda mais para o futebol feminino. Mas, né, já estamos aqui fugindo novamente da questão. Como que lida com esse momento? Olha, cada um de forma muito particular, né? Cada atleta está num momento diferente. A questão que a gente tem em comum aqui no Brasil essa geração de atletas e as últimas, né, não venceram Copa do Mundo, né? A gente não tem atletas na ativa jogando no futebol brasileiro que venceram a Copa do Mundo. Então, já houve uma transição de gerações e essa geração, por muito tempo, foi rotulada como uma geração que não prestava, que tem na sua figura principal uma pessoa que precisou, né, carregar nas costas muita pressão, conviveu na parte da saúde também com muitas e muitas lesões ao longo do tempo, desde a Copa disputada aqui no Brasil, onde ele vinha muito bem aos 21 anos, né? Camisa 10 do Brasil, e teve a coluna, a vértebra fraturada. E de lá para cá, em todas as Copas, o nosso jogador maior expoente nunca esteve 100% fisicamente em nenhuma. Sim. Então, é uma geração que era tido como fracassada por não ter companheiros à altura dele. Agora, talvez pela primeira vez, a gente tem, por necessidade, por ele não vir bem fisicamente, construído um time sem essa figura do Neymar, né, como protagonista único, né? E isso tem sido muito importante. Essas outras figuras estão se desenvolvendo numa reta final e Copa do Mundo é muito o momento, né? O ideal, é claro, é ter um bom ciclo, né? Uma boa estrutura ao longo desse tempo, manter o mesmo treinador, os atletas se conhecerem. Esse é um dos sonhos. Por ser uma competição mata-mata, a gente já viu diversas vezes seleções chegando, e o próprio Brasil chegando de forma atabalhoada na Copa, e naqueles 7, agora vão ser 8, né? Porque aumentou o número de seleções, naqueles 7, 8 jogos, as coisas dando certo. Então, Sim. assim, não tem fórmula. Fato é que o Brasil está muito pressionado porque ele pode ultrapassar a marca de 24 anos sem título, né? Se o Brasil não vence essa Copa, e aí possivelmente a última Copa do Neymar também, a gente já falou isso outras vezes sobre outros jogadores que conseguiram ir lá, mas ele não tem dado tantos indícios de que aguenta mais 4 anos. O Brasil ultrapassa o maior período sem títulos depois de vencer o primeiro título. Então, desde 58, quando vence a primeira vez, a maior época de seca foi entre 1970 e 94. E aí foi aquele tetra, né, lavando a alma. Agora a gente igualou novamente, de 2002 para 2026 são mais 24 anos. Se não ganha agora, vai se tornar a maior seca da história desde que começou a vencer. Então, a pressão, ao mesmo tempo que a expectativa tem crescido, né, com
Nossa, fica uma coisa, fica uma pressão De forma né? coletiva, né? Sim. O que tem em comum para esses atletas que a gente nem sabe quem são ainda, mas que vão disputar a Copa? A pressão psicológica também, sobretudo, midiática, tá borbulhando ali. Isso pode comprometer o resultado. Vai influenciar com certeza, né? Se o resultado vai ser negativo por isso, por outros fatores, é sempre complicado afirmar, né? Porque São múltiplos fatores. São múltiplos fatores. E o resultado, no fim das contas, é incontrolável, né? A psicologia entra como mais uma ciência a contribuir, mas não adianta. Se as 48 seleções da Copa tiverem psicólogos, tiverem uma preparação psicológica, ainda assim só uma vai ser campeã. Quer dizer que as outras 47 fizeram errado? Os psicólogos não eram tão bons dos outros? Pois é. Agora, você falou sobre futebol, né, e deu essa caminhada histórica. Recentemente, a gente presencia, observa as posturas de alguns técnicos falando com seus times. E aí tem um certo limite, né? Por quê? O técnico ele tem uma responsabilidade gigante de fomentar, de desenvolver, de fazer com que o time avance. Ele também é dotado de emoções e às vezes as coisas se cruzam. E aí, vamos botar aqui no telão a imagem do Fernando Diniz, que é o treinador do Vasco, né? E rola vídeos na internet dele esboçando, né? A gente não tem aqui o áudio, né? Mas a gente tem só uma imagem. Acredito que você tenha visto ou ouvido falar dele sendo extremamente incisivo. Ele é psicólogo também. E como é que fica essa relação dentro da psicologia do esporte com um caso desse? Então, Fernando Diniz é um exemplo, né, que sempre está... É aquele caso quase que do ame ou odeio, né? As pessoas têm essa bipolaridade em relação a ele, assim, né? Essa coisa de comprar o lado dele, as ideias dele, ou quem não gosta muito mesmo, né? Eu odeio mesmo, não quero nem ver de perto, é assim. Pois é. Então, esse é um dos exemplos, né? Ele tem a formação em psicologia, ele terminou a faculdade de psicologia, embora ele nunca tenha exercido a profissão, né? Ele não tem um CRP ativo, né? Então, a gente chama de psicólogo, mas, na verdade, ele tem a formação em psicologia finalizada mesmo. E ele é ex-atleta de futebol também. E sim, o futebol tem essa conotação de ser um ambiente onde os limites, né, as linhas são sempre muito tênues. Seja até no caso do torcedor, né, até o que é permitido, né, de se fazer, de se dizer, de se esbaforir ali na arquibancada, né? É um ambiente mais permissivo em muitos sentidos, mas que ao mesmo tempo não pode ser um ambiente fora das leis, né? Desrespeitoso. A questão é que o futebol em si, ele leva todos que estão ali envolvidos para os extremos. Se está feliz, está extremamente feliz. Se está chateado, está com muita chateação e é propício de fazer alguma coisa. Não tem um meio termo. É difícil encontrar esse equilíbrio e se manter nesse equilíbrio, né? Eu costumo pensar com meus atletas também que às vezes a gente vai estar à direita da linha, às vezes a gente vai estar à esquerda dessa linha, né? Vai estar ali tentando se equilibrar, mas nem sempre a gente vai conseguir andar exatamente naquela reta e ser equilibrado o tempo todo. O importante é você ter artifícios, ferramentas para, quando detectar, tô exagerando para um lado, você conseguir se puxar de volta para esse equilíbrio. E nesse caso é interessante porque, ao mesmo tempo, ele é um dos treinadores mais reconhecidos por ser cuidadoso com os atletas fora do campo, por querer saber da vida do atleta, né, como tá, por realmente exercer esse afeto, né? Paizão, e ele né? fala que a tática dele é baseada no afeto, que os jogadores precisam estar próximos dentro de campo, eles precisam se ajudar. Se eu tô com a bola aqui, você tá a 10 metros, você precisa se aproximar, né, se desmarcar e se aproximar de mim para que a gente possa jogar perto. E quanto mais gente a gente tiver perto, menos o adversário mais a gente vai conseguir trabalhar junto.
Então, ao mesmo tempo que ele estimula muito esse afeto dentro da equipe dele, ele cobra, ele exige, ele passa do limite, né, em alguns momentos. Isso já foi reconhecido por ele. Tem o caso famoso do atleta do Tietê, lá quando ele estava no São Paulo, que também foi agravado, né, pelo fato, claro, dele ter tratado o Tietê de forma desrespeitosa, passando do limite. Mas ele tá aí com o Diniz de novo, né? Tá com o Diniz de novo no Vasco, houve esse reencontro, mas eu ia dizer que naquela época, por ser pandemia, não tinha torcida. Então, os microfones captaram aquele momento de uma forma, né, com menos ruído, com menos... Então, ficou mais forte, talvez, do que tenha sido, ou é algo que acontece com uma maior constância, infelizmente ou não, e que naquele momento se tornou um símbolo de, caramba, Diniz é um cara que Sinistro. Não tem esse tato. Quando, na verdade, muitos dos atletas, ele tem um caso no Vasco recente com o Ryan também, que acabou de ser vendido, que ele pegou muito duro com o Ryan num jogo no ano passado, e depois o próprio jogador dá entrevistas dizendo que, bom, passou do ponto, ele ficou extremamente chateado, mas eles se entenderam e a vida seguiu. Isso não quer dizer que um não goste do outro, que um vai levar para o coração. Então, é complicado. E é a contradição do ser humano, né? É o Diniz sendo um dos caras mais cuidadosos com seus atletas e, ao mesmo tempo, mais ríspidos na beira do campo. E também ele, enquanto ser humano, que, no caso dele, ele dá entrevista dizendo que faz terapia, faz análise, mas isso não é o suficiente. Não é todo mundo que faz terapia que vai ser equilibrado 100% do tempo. Inclusive, às vezes, a terapia serve para a gente perceber que precisa entrar em contato com todas as emoções, né? A questão é que, nesse sentido, e no futebol, ele vai estar frente à lacuna que expressa todas as explosões emocionais dele, né? Agora, talvez esse cuidado fora do campo e as broncas severas no campo criem uma relação entre eles de, não, tudo bem, faz sentido, ele está falando aqui, é aqui dentro, mas lá fora... morde e assopra, mas que a cobrança, né, e muitas vezes os atletas, até principalmente na base, têm dificuldade de entender dessa forma, mas a cobrança, e no mundo esportivo, por vezes, ela passa do ponto, mas ela só vem daquele que tem potencial, que o treinador acredita, que o treinador conta, né? Isso não quer dizer que seja aceitável qualquer forma de cobrança, pelo contrário. A psicologia do esporte, em muitos casos, tem como papel fundamental detectar questões que são naturalizadas de forma errada no esporte. Formas de treinadores adultos tratando crianças desde muito cedo, ou pais tratando seus filhos, tratando competições de sub-5, sub-6, sub-7 anos, crianças que deveriam estar na iniciação esportiva de forma lúdica, de forma prazerosa, já são tratados como mini-adultos, como tem que render, como se não fizer o gol não vai ter refrigerante em casa, não vai poder usar o telefone, não vai... Quer dizer, então, são coisas que a psicologia precisa olhar de forma crítica, né, desnaturalizar, mas, ao mesmo tempo... E dar um direcionamento, né? Muitos pais, eles tiveram sonhos de ser atletas. E aí falam, não, meu filho, eu vou botar no futebol. Minha filha, eu vou botar na natação. Uma vez eu tive a oportunidade de fazer uma gravação no centro de treinamento do Flamengo e vi as crianças fazendo o treino de atletismo. Achei o máximo que aquelas crianças faziam. Eu tentei fazer uma coisa ali e não conseguia fazer nada, porque é exaustivo, é intenso, é uma dedicação. E quando na matéria que eu fiz, são 20 horas, às vezes, semanais de trabalho, e aí a gente pensa, a criança está ali. Será que essa criança teve escolha? Será que o ser atleta era um sonho do pai que está sendo colocado sobre o filho? A pressão que a criança sente por não decepcionar os pais, indo para esses treinamentos exaustivos, pesados, isso compromete a saúde mental dessas crianças? Isso é uma questão, né, muito importante, muito atual, mas também que já vem, né,
desde sempre, esse conflito geracional, vamos dizer assim. E a gente já falou um pouco sobre o sistema esportivo, no Brasil principalmente, ser um funil, né? Ele seleciona poucos, né, um percentual muito baixo daqueles que praticam e daqueles que tentam se tornar atletas, chegam lá. Isso faz com que a gente tenha sempre, ano após ano, uma maioria de frustrados, né, que não chegam ao final, né, não ultrapassam esse processo seletivo que acontece. Mas a pressão que essas crianças passam, ela é intensa. Tem até um filme que é King Richard, Criando Campeões. Tem a imagem dele aqui, para que você, se você ainda não viu, é uma boa indicação. É um filme. Tem até um trechinho que passa muito no Instagram do Will Smith, né? Que é o ator que faz o pai, né? Tá certo? Ele tá de barba, eu não consegui identificar bem. E ele dizendo como é que ele cria as filhas dele, que tem regras, é bem rígido. Essa rigidez desse pai, lógico, a Serena e a Venus chegaram ao pódio, né? São campeãs, são expoentes. Porém, teve um pai que apertou. A que custo, né? Acho que essa é sempre a pergunta que a gente tem que fazer. E assim, como eu ia dizendo, dessa maioria de frustrados, muitos vão se tornar pais. E às vezes, se essa frustração, se esse luto pelo seu próprio, vamos chamar, entre aspas, de insucesso na vida de atleta, não for elaborado, não for entendido, não for colocado para fora, isso se volta para si próprio em forma de, bom, meus filhos são aqueles que vão poder realizar esse sonho por mim. E muitas vezes, antes da criança nascer, já se tem expectativas em torno dela. Já sabe até qual o time dela. Pois já sabe o time, já sabe que tipo de habilidades o pai vai querer que ela desenvolva. Então, isso é algo muito, muito comum, até como a gente falou, essa minoria, né, mais famosa, dá essa perspectiva de que é capaz, é possível transformar vidas, né, e ter uma ascensão social através do esporte no Brasil, principalmente futebol, gera esse sonho num pai que financeiramente precisa, aliado à questão do sonho frustrado de que o filho vai ser quem vai ser o salvador da pátria. Então a criança já nasce com essa responsabilidade enorme. Uma pressão gigante, filme, né? Porque se ela não for boa no treino, ela não vai conseguir uma oportunidade. Não vai chegar num clube de nome, que vai ter um bom salário. A família inteira vai viver numa dependência e numa crise financeira por conta dela. É uma inversão de papéis gigante que é colocado para essa criança. Exatamente. Porque ela passa com 10, 12 anos, começar a ter uma consciência de que ela tem que sustentar a família. Mas e os pais? Pois e a criança também sente, né, e percebe algo que eu vivencio bastante na clínica, que os pais... Hoje em dia é necessário que a família toda se molde em torno da rotina de atleta que as crianças têm. Sim. Né? Então, essa divisão, claro, entre escola até certa idade, né? Infelizmente, isso até não vai, muitas vezes, até o final do ensino médio de forma regular, como deveria ser. Mas a família toda precisa moldar sua rotina para levar, para buscar. No caso do futebol, ele é atleta de futebol e futsal ao mesmo tempo, então tem competições dos dois, treinos dos dois, às vezes são dois clubes diferentes, e às vezes são é a família duas chuteiras diferentes. Que precisa pagar por tudo isso. Exatamente. O pai se muda de estado porque o filho tem uma oportunidade num estado diferente, num centro maior. E o filho sente essa responsabilidade. Caramba, meus pais estão mudando de vida apostando em mim. Eu preciso dar certo, né? E aí, o prazer em jogar futebol, que normalmente é onde a criança mais se desenvolve, mais gosta daquilo ali, vai se tornando a obrigação. E nesse momento é muito comum que o rendimento caia. Porque muitas vezes ele não quer mais estar. A relação, seja com a bola, seja com a piscina, com o time, vai se tornando de algo prazeroso, algo
da ordem, da obrigação. Maçante. E isso, como a gente está falando de regulação emocional, vai se inverter totalmente. Em vez de você estar ali liberando aqueles neurotransmissores relacionados, né, a um bom estado do humor, ao prazer, você vai estar liberando estresse. É quando posso, quando quero, o desejo dá lugar ao tenho que. E é nessa hora que os atletas, infelizmente, hoje em dia, muito antes do que deveriam, ainda não estão prontos, não estão maduros, física nem emocionalmente, para esse momento, vão virando do quero ser jogador para o tenho que ser jogador. E aí é um trabalho muito difícil que a gente tem de tentar reencontrar esse prazer, reencontrar esse desejo, trabalhar com eles o que você gosta além do esporte. O que seria um plano B, C, D, né? Que outros talentos você pode desenvolver? Porque se depender do sistema esportivo, da forma como ele existe no Brasil hoje, e consequentemente das famílias, ele fica só no tenho que virar jogador, só sei fazer isso, desde que aprendi a andar, todo mundo me diz que eu levo jeito só para isso, então estudar vai deixando de ser uma opção. Então, sei lá, fazer artes, desenhar, tocar um instrumento vai deixando de ser opção. Soltar pipa, andar de bicicleta não pode, porque é perigoso, ele pode se machucar e o clube vai, né, não permite nem que ele jogue pelada descalço, porque se ele se machucar é um ativo, um valor que o clube perde. Sim. E tudo vai virando ali só jogo, só competição. Como que a cabeça dele, no momento ainda não amadurecido, lida com isso? É muito complicado. Vou falar uma palavra que você na psicanálise usa muito, né? Há um corte gigante da criança de ser criança aí. Ela precisa tomar uma maturidade de pressão financeira, de expectativa dos outros. Como você falou, às vezes ela nem quer mais aquilo. Talvez aquilo já passou para ela, era interessante, era divertido, mas agora já é tedioso ter que ir sempre para o treino, fazer daquele jeito e ouvir um técnico que vai pressionar dentro de campo. E a criança, já o adolescente, já não quer mais isso. A questão é que ele precisa de coragem para fazer. Agora, na TCC, a gente trabalha muito com a fusão. O pensamento e eu. Eu preciso desfundir um do outro. Na psicanálise, acredito eu que você acaba fazendo isso. Cada abordagem vai ter o seu nome, vai ter sua técnica, mas você tirar esse... Talvez tirar não, mas você permiti-lo perceber outros caminhos que, diferente daquele que foi massacrado desde o início, é um baita desafio. E é um desafio porque muitas vezes a criança, de fato, né, gosta daquilo também, né? Não da forma como está acontecendo, mas ela não teve muita opção. Então, e claro, as figuras paternas ou cuidadoras, né? Quem ocupa a função paterna, seja lá qualquer pessoa que seja, homem, mulher, qualquer tipo de casal, um avô, uma avó, né? Quem exerce essa figura de autoridade para a criança, ela cobra, né? Ela às vezes é temida pela criança, mas ela também é respeitada e, poxa, olhada de forma, né, como muito respeitosa, assim. Então a criança ela gosta de ter o reconhecimento do pai por algo que ela fez certo ali dentro do futebol, né? É muito difícil, é muito raro você ver um menino, uma menina conseguindo desde tão cedo dizer não, eu não gosto disso, eu estou fazendo por obrigação. Na verdade, o discurso, né, e isso está muitas vezes inconscientemente embutido ali, gravado na psique dela, de forma que, de fato, ela acredita e ela gosta daquela atividade, mas ela não sabe dizer por que ela se deprime por vezes. Ela não consegue mais ter motivação para levantar da cama para ir treinar, para fazer aquilo mais um dia. Então é um conflito que é muito complexo de tratar, porque se você pergunta, ela diz, não, mas eu quero ser jogador, né? Na verdade, eu só sei ser jogador, eu não sei mais fazer nada. E aí como que você lida com essa autoestima? Enfim. Sim. Por isso a importância também de um olhar da psicologia desde cedo, né? Não apenas... Claro, também é possível
elaborar esse trauma, lidar com esse luto, por vezes de uma infância não vivida, né, o que é algo ainda mais complicado. Então, até em termos psicanalíticos, a gente olha dessa forma. A questão é que a criança e o adolescente, principalmente nessas duas faixas etárias, que ele vai ter dificuldades para nomear aquela emoção e o motivo daquela emoção. Porque se ele gosta tanto de ser um jogador, mas ele não gosta dessa rotina, para ele fica um conflito. Mas talvez ele goste da aprovação do pai que ele recebe, o acolhimento, a vibração do pai, que infelizmente muitos aí não estão nem aí para os filhos, mas aquele ali ele conseguiu. E aí ele começa a misturar. Não, peraí, mas eu fico bem quando eu recebo isso. Então o esporte não é tão ruim assim. Eu gosto do esporte. Ele vai atrelando um alto valor àquilo, né? Ao desempenhar bem naquela atividade. Ele precisa se sentir bem de alguma forma, né? E a nossa orientação para os pais vai muito nesse sentido. Se o seu filho se sentir valorizado, valioso mesmo, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto filho, enquanto neto, enfim, seja lá o que for, por ser quem ele pode ter certeza que ele vai lidar muito melhor com o erro, com a derrota, com a frustração, do que se ele escuta desde cedo que o valor dele está baseado, está dependente do rendimento dele. Porque desde cedo, dentro da própria família, algumas vezes, você deixa de ser uma pessoa e passa a ser um produto, né? um meio de obtenção de um sucesso, de um sonho, seja lá o que for. Então, assim, para os pais que nos escutam, né, e que a gente atende, conversa, é muito por aí. É preciso que você, por gestos, por palavras, deixe muito claro para o seu filho que ele tem valor por ser ele. Sim. Por saber fazer as coisas que ele faz, mas por ser ele acima de tudo. Né? E não apenas quando ele faz um gol, quando ele é campeão, quando ele rende. Porque isso vai trazer dois prejuízos. Por um lado, né, tudo isso que a gente está falando, e por outro lado, ainda tem o prejuízo, muitas vezes, técnico mesmo, que ele chega na cara do gol e ele pensa duas vezes. Se eu perder, meu pai me mata. Se eu perder, eu sou um fracasso para minha família. Enquanto o pensamento na cara do gol deveria ser: o goleiro está mais para a esquerda ou para a direita? Né? Sim. Onde está o espaço? Eu tenho espaço para driblar? Eu devo dar de esquerda? Eu devo dar de direita? Se esse pensamento não está na cabeça dele na hora, e na verdade o que ele está pensando é hesitar, né? Pô, e se eu errar? Já era, já perdeu. É um milésimo de segundo que ele já se prejudicou, inclusive no rendimento técnico. A questão é que a nossa mente, embora muitas pessoas falem assim, não, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que nós temos a nossa atenção, tem vários tipos de atenção, mas tem a atenção dividida, que você se atenta aqui e aqui. Por exemplo, a gente está aqui no podcast, eu estou olhando para você, eu estou ouvindo o que você está falando, mas eu estou com o meu ponto aqui que o meu diretor falar comigo, eu estou olhando o retorno, estou olhando o tempo e estou olhando a câmera. Minha atenção está dividida, mas eu tenho uma seletividade de focar 70%, 80% da minha atenção está no que você está me falando, justamente para a gente poder desenvolver aqui. Agora, se uma preocupação dessa está na cabeça de um jogador frente ao gol, não dá para dividir, não tem como dividir para que lado eu vou chutar a bola e se o meu pai vai ficar orgulhoso de mim. São duas realidades incongruentes que não combinam, não dá para ocupar o mesmo espaço. E aí a área técnica acaba sendo prejudicada por uma questão emocional, porque não aprendeu a lidar com isso. E aí a gente vem trazendo essa questão da frustração, porque eu me frustrei porque eu não consegui. E olha, a maioria dos atletas colecionam mais derrotas que vitórias. Porque se for ter só vitória, aí você é um super-herói. Mas tem muitas derrotas. E como é que a psicologia do esporte lida com essa orientação para essa regulação emocional?
frustração, porque vem de, eu sou um derrotado, eu sou um fracassado, eu não sei fazer nada, eu não sou um bom jogador, eu sou uma vergonha para o meu pai, para o meu time. Os torcedores vão me ver de uma forma, ainda mais agora na internet, né, que qualquer coisa que você faz, você é punido na internet de forma... E chega, né? Antigamente as pessoas tinham opiniões e criticavam os atletas, mas eles não tinham um canal... Agora... todo mundo, quase ninguém tinha voz, né? Como hoje tem na internet. Exatamente. E aí? Pois é, eu vou jogar uma bomba para você, e aí tu... Puxar um gancho também de algumas referências, quando você foi falando, eu fui pensando. Eu tinha visto um dado, não sei precisamente, mas... também pegando um exemplo, né? A gente mostrou o filme aqui das atletas de tênis, a Venus Sim. e a Serena Williams. E o filme mostrando a relação delas com o pai. Ficando no tênis, o Roger Federer, que foi um dos maiores tenistas aí da história também, né? Ao longo das últimas 2 décadas aí, um dos maiores nomes das 2 décadas passadas, eu vi um dado de que ele, que foi um dos maiores vencedores, ganhou mais de 30 grandes slams, né? Ele ganhou aproximadamente 54% dos pontos que ele disputou na vida. Quer dizer, o cara que é um dos maiores campeões, basicamente perdeu tantos pontos quanto ele ganhou. Imagina se a cada ponto perdido ele não tivesse desenvolvido a capacidade de olhar para frente, pensar no próximo e ficasse focado apenas naquele erro, né? Então, a gente trabalha com os atletas também muito dessa perspectiva, né? Muito se diz que é importante que o atleta tenha memória curta. Seja depois de uma vitória, para não se acomodar com que é comum, eu sou o melhor, né? Já estou bem treinado, já fiz o suficiente. Não, ele precisa continuar se mantendo instigado ali e, enfim, se preparando cada vez mais, se desafiando. Haja motivação, né? Também é um ponto complicado que nenhum ser humano consegue manter seu nível de motivação tão alto todo dia. Tem dia que vai ter que ser na disciplina, tem dia que vai ter que não estar tão afim de treinar e mesmo assim ir, né? Claro que no caso da criança que a gente falou, tem limites diferentes. Mas como essa capacidade de memória curta para lidar com uma frustração de uma derrota, né? Pegando esse gancho também. E também falando de uma referência cultural aí, de filme, de série, de seriado, na Netflix tem uma série Losers, que eu acho muito interessante. Ela já tem aí mais uns 5, 6, 7 anos que lançou, acho que ela continua lá no catálogo, e ela fala sobre perdedores, né? Como o nome diz em inglês, losers, perdedores. Por quê? A história do esporte é contada muito pela ótica dos campeões. Sim. E é difícil fugir disso. Você vê, quando eu dei os exemplos no primeiro bloco, né, das datas do Brasil campeão da Copa. A gente sabe, 58, 62, 70, 94, 2002. Os campeões gravam seu nome na história e a gente fica reproduzindo isso como se o vice e todos os outros que vêm abaixo não tivessem valor, não existissem. E essa série, ela conta justamente esse outro lado. Ela se preocupa em esmiuçar histórias de equipes e atletas que não foram campeões. E eu acho isso uma jogada, assim, uma virada muito interessante, que vai tratar sobre como elaborar a derrota, como elaborar esse luto de uma derrota, de uma perda, né? Que na nossa vida a gente está rodeado de situações onde a gente precisa elaborar lutos de perdas, seja uma perda de um ente querido, de uma pessoa mesmo conhecida, ou de uma vaga, né, de um processo seletivo em que você não alcança, ou num jogo em que você sai derrotado. Então, como lidar com essa frustração vai muito desse tipo de questionamento que precisa ser feito e colocado para fora. Quanto mais a gente bota para debaixo do tapete, qualquer tipo de emoção, né, mais acumula. E essa poeira vai acumulando, chega a um ponto que ela explode. Né? E a terapia, né, e a psicologia clínica do esporte, que é onde eu tenho me dedicado mais atualmente, vai muito de, semanalmente, olhar para essa poeira. Né? Vamos olhar para os restos, vamos olhar para o que tem ficado, vamos olhar para o que você tem sentido, para o que você tem pensado, antes que isso se acumule a ponto de estourar e causar consequências enfim, prejudiciais para a relação com alguém, para a relação com a própria modalidade, por aí vai.
Outra que quando você... E a gente acumula muitos nãos na vida, né? E assim, e a gente vai guardando tudo isso, uma hora isso faz a gente tropeçar. E o problema quando a gente tropeça depois de uma frustração, ou depois quando a gente sofre, né, algo que a gente percebe, caramba, eu queria ter conseguido e não consegui, a gente começa a desacreditar da gente mesmo, nossa autoestima vai lá para baixo, você fica desestimulado de tentar algo novo, você fica desacreditado, sua autossuficiência, autoeficácia, tudo isso vai por água abaixo. Simplesmente porque a gente não é preparado para ouvir um não. A gente é sempre preparado para a vitória. Seja no trabalho, seja no esporte, seja até no relacionamento. Você, você gostou de fulano, vai lá e fala com fulano. E se você receber um toco, né? Mas eu acho que toco é mais da minha época. Se você receber um não, nossa, você não está compatível. E esses nãos, eles fazem parte da vida, mas a gente precisa saber ressignificar esses nãos. Eles significam alguma coisa para a gente, e não de uma forma tão catastrófica como a primeira instância permite a gente ver. Eu diria que nos momentos onde, né, quando mais se cresce na vida, são justamente momentos de negações, né, de nãos. E o esporte, nesse sentido, pode ser muito saudável para o desenvolvimento emocional, justamente por isso, o esporte competitivo, né? Porque o esporte competitivo ensina, seja a criança quando inserida nesse meio desde cedo, seja um adulto que faz uma iniciação esportiva também já na fase adulta, um idoso, enfim, em qualquer momento da vida, passa a aprender que os nãos existem, né? As derrotas existem, você ser superado, você se sentir insuficiente é algo com o qual você vai ter que lidar ao longo da vida. Não tem para onde correr. Então, nesse caso, né, a gente já falou muito também do esporte como dependendo da forma com que se vive o esporte. Algo que potencialmente prejudicial, mas nesse sentido é muito importante colocar crianças desde cedo na prática esportiva, porque ela vai se desenvolver emocionalmente através desses nãos também. Tá aí. Olha, esse é Vinícius Valiante. Eu estava pensando aqui enquanto você respondia, se agora está na graduação de Educação Física. Eu tenho observado nas academias que os personagens, eles conversam muito com os alunos, né? É bom que quem contratar você como personal já contrata como psicólogo e mata duas coisas de uma vez só, né, rapaz? Que barato. Que cara visionário você, mano. Bom, Vinícius, muito obrigado pela sua presença. A gente chegou aqui no nosso limite de tempo. Nosso segundo tempo estourou, mas eu quero agradecer. Não posso mais ter acréscimo, eles cortam a gente do ar, aí acabou. Mas, Vinícius, você mandou super bem, assim, foi muito claro. Obrigado pela colaboração, por você ter esmiuçado muita coisa, foi muito bom. Mas quem quiser acompanhar aí, de repente até procurar você para ter orientação, quais são suas redes sociais? Minha rede social principal é o Instagram, né? @pc.viniciusvaliante. Lá você pode me encontrar, mandar uma mensagem, seja para tirar uma dúvida. Muitos estudantes de psicologia, assim como eu tive a dificuldade lá atrás, né, da minha faculdade não fornecer material sobre psicologia do esporte, entram em contato, pedem referências, livros, congressos, eventos para participar. E também pessoas que desejam ter esse acompanhamento, seja para elas mesmas, para os filhos delas, enfim, podem entrar em contato mandando mensagem por lá. Ou no meu e-mail também, viniciusvaliante@gmail.com, mas atualmente o Instagram tem sido esse canal mais ativo. Prático, assim, né? Tá aí, Vinícius. Muito obrigado mais uma vez. Sucesso para você e para todos os seus pacientes, para que eles consigam aí não só o pódio nos esportes, mas o pódio na saúde mental, no equilíbrio e nessa regulação emocional. Você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Foi bom demais ter você por aqui. Mais uma edição, mais um episódio. Esse foi mais um Psicologia e Propósito.